Olá! Sejam bem-vindos a mais um Palavra Jurídica. O tema de hoje vai em encontro ao direito do trabalho nas escolas. A gente vai falar de um tema que algumas escolas estão praticando bastante com a sua equipe de professores, né? Que é a pejotização, ou seja, a escola contrata o professor através de um prestador de serviço e não através de um seletista. E aí, a escola pode pejotizar a sua equipe de professores? Será que ela pejotizando, ela se livra de uma grande carga de impostos aí? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Olha lá. Bom, vamos imaginar a seguinte alegação de um professor num processo judicial contra uma determinada escola. Olha lá, o professor, contratado como pessoa jurídica ou profissional autônomo, alega que, na verdade, existia uma relação de emprego seletista, com subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, buscando o reconhecimento do vínculo e o pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas, férias, 13º e salário, né? Bom, antes da gente falar da estratégia da defesa, vamos imaginar a seguinte situação. A escola contrata um professor e esse professor, ao invés de ser contratado através de carteira assinada, que a gente chama isso aí de um contrato seletista, porque seguem as regras da CLT, né? Seguem as regras das leis trabalhistas, ele tem direito a 13º, ele tem direito a férias e dentre outros benefícios, né? A escola pula essa parte. Não vou contratar o professor como seletista porque esse custo vai ser maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar ele como um prestador de serviço. Ou ele faz um MEI, tira nota fiscal para mim, ou ele tem uma empresa, tira nota fiscal para mim, né? Vou contratar ele dessa forma, como prestador de serviço. Aí o professor trabalha durante um ano nessa escola, e no final do ano ele sai e ingressa com uma ação judicial contra a escola, alegando de que ele tinha todos os requisitos que a CLT pede, né, para configurar vínculo de emprego. E aí, a escola está com esse problema. O que a escola vai alegar numa situação como essa? Então, qual é a estratégia de defesa dessa escola para evitar que esse professor consiga ter sucesso na justiça do trabalho? Primeira coisa importante, né? A defesa da escola, ela vai focar em descaracterizar a presença dos requisitos fundamentais para a relação de emprego. Luiz, onde é que eu consigo ver quais são os requisitos fundamentais? Lá no artigo 3º da CLT, né? Ele vai enfatizar a autonomia e a natureza empresarial desse vínculo com a escola, do professor com a escola, né? Então, a situação é um caso concreto. Olha lá. Um professor de um idioma específico foi contratado via pessoa jurídica, via PJ, para ministrar um curso intensivo de curta duração, 3 meses, com aulas em horários flexíveis definidos por ele e o grupo de alunos, utilizando seu próprio material didático e metodologia. Ele não possuía sala fixa na escola, não seguia a grade curricular pré-determinada pela instituição e prestava serviço para outras escolas e alunos particulares ao mesmo tempo que ministrava esses cursos. E ele emitia notas fiscais por essa prestação de serviço. A pergunta é: o que a escola vai alegar nesse caso? Repara, o professor, ele não tinha aqui os requisitos que são fundamentais para configurar uma relação de emprego lá na CLT. Primeiro, a ausência de subordinação. O que é isso, Luiz? A ausência de subordinação. A escola vai ter que demonstrar que o professor ele tinha uma autonomia pedagógica e uma autonomia de horário. Ele não precisava ir toda segunda às 2 da tarde, por exemplo.
Ele poderia ir terça de manhã, ele poderia ir quinta de manhã, né? Ninguém controlava a jornada de trabalho desse professor. Ele não tinha que atingir metas que a escola determinava para ele. E ninguém comandava esse curso que ele dava um curso por conta própria, né? Ele não tinha uma submissão, tá? E não tinha uma ordem direta da direção nem da coordenação pedagógica da escola. Ele era um simples prestador de serviço especializado e não um empregado. Essa é a ausência de subordinação. Vamos descaracterizar uma outra coisa, a não pessoalidade. Ou seja, a escola ela vai trazer evidências de que esse professor, se não pudesse dar aula numa determinada semana, ele poderia encaminhar um outro professor de sua confiança. Afinal de contas, não precisa ser ele, não há pessoalidade nessa relação. A aula tem que acontecer, porque os alunos vão estar lá aguardando. Porém, ele poderia mandar qualquer outra pessoa em seu lugar. E isso daí, quando ele pode mandar qualquer outra pessoa em seu lugar, isso descaracteriza a pessoalidade. Não precisa ele ser o único a ministrar essa aula. É o mesmo curso. Ele organizou o curso. Ele utilizou o material didático dele. Mas ele pode muito bem mandar um colega, né? Mandar alguém que possa dar essa aula por ele. E daí eu descaracterizei, em primeiro lugar, a subordinação e agora a pessoalidade, né? Próximo tópico. Não exclusividade e não eventualidade. Como é que eu vou descaracterizar a não exclusividade? Eu vou ter que comprovar que o professor ele atendia a outros alunos, a outras escolas particulares, fazendo o mesmo curso, né? O que vai descaracterizar a exclusividade ou a não eventualidade. Ou seja, a permanência ininterrupta da prestação de serviço com a escola. A relação era para um projeto de 3 meses de duração, com início e fim bem definidos, onde não era um projeto somente dado por aquela escola, não foi uma coisa que a escola organizou. Tudo bem? E com isso, a gente termina mais um Palavra Jurídica. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.